Olá pessoal, esse é o primeiro exercício da lista repetição para faça, onde a gente começa a utilizar o segundo bloco de repetição que nós vamos utilizar durante esses exercícios. A gente começou a trabalhar bastante com o while, certo? Que é um bloco de repetição, onde eu não tenho uma certeza de por quanto tempo ele vai ficar em execução. Por quê? Porque quando eu construo uma instrução while, eu tenho que passar uma condição junto da instrução while. Se essa condição se tornar falsa, simplesmente ele vai parar de executar. O que nós utilizamos até o momento foi criar uma espécie de um mecanismo de contagem, né, um contador, e dentro do bloco de repetição a gente verifica a cada volta se essa variável conta é menor que o número que eu quero, o número máximo de voltas que eu quero que esse bloco de repetição dê. E dentro desse laço de repetição, o que eu faço? Eu vou incrementando o conta, ou a minha variável que vai contar, em 1, certo? Se eu colocar um print aqui, só para a gente ver ele funcionando, e eu executar esse programa, você vai observar que ele vai fazer 10 voltas assim como a gente pediu, certo? Só que existe uma outra forma de implementar a mesma lógica, que é utilizando o comando for. O comando for no Python não é efetivamente um parafaça, na verdade ele é um iterador, mas vamos ignorar um pouquinho essa parte de programação funcional, geração de listas, e vamos direto para o que interessa, que é como que o for funciona. Basicamente a estrutura dele fica da seguinte maneira: eu vou utilizar a palavra for, e aí eu preciso ter uma variável que a cada volta, a cada laço, certo, desse meu bloco de repetição, vai receber o valor do contador, o valor que eu estou iterando, né? É parecido com o conta, certo? Eu vou utilizar uma outra variável, vou usar a variável i, certo? E agora eu preciso passar para o for quais são os números que ele deverá iterar, quer dizer, por quais números ele vai passar. Para isso a gente vai usar uma outra função do Python chamada inRange. O range é uma função do Python que significa me gere uma sequência de números. Então eu preciso passar para ele pelo menos um número inicial, ou se eu passar somente um número, é sempre um número final. Por exemplo, se eu passar 10, vocês estão vendo ali que a documentação do PyCharm já mostra que ele está entendendo como o número final. Então o que acontece? Se eu colocar agora print também funciona, e a gente executar esse programa, você vai observar que ele faz basicamente a mesma coisa que o bloco while, certo? A mesma coisa, de um jeito bem mais simples, certo? Então, como eu coloquei 10 como o meu número de parada, você vai observar que ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 voltas, certo? Mas isso não quer dizer que a variável i chegou em 10. Se eu colocar aqui para ele também imprimir o valor da variável i, você vai observar o seguinte, que ele começa a contar no zero. Então ele sempre inicia a contagem do zero e vai até um número antes do que eu informar aqui no range, certo? Então na verdade a função range, ela gera uma sequência de números. E esse for e in range, quer dizer, para cada número, para cada valor, na verdade, dentro dessa faixa que ele gerou, certo? Você passa por esse número gravando na variável que eu informar aqui, não precisa ser i, pode ser qualquer variável. E ele vai entrar no bloco de repetição, tudo bem? Então é um bloco bem mais simples, bem mais prático para se utilizar quando a gente precisa iterar um número determinado de vezes. Bom, dito isso, vamos dar uma olhadinha nesse primeiro exercício aqui, vamos alterar o código e vamos colocar isso aqui em comentário para você ter de exemplo. E a gente vai agora resolver esse primeiro exercício, que é um exercício um pouquinho mais simples, que diz o seguinte: calcule a representação da progressão geométrica. A progressão geométrica é aquela feita por multiplicações, certo? Dos 200 próximos números de 1, considerando o quociente 4.
Então, o que ele quer que a gente faça? Que a gente comece uma multiplicação sucessiva pelo número 4 200 vezes. Então, eu preciso que esse bloco faça 200 vezes a multiplicação de um número, certo? Então, como é que a gente pode resolver isso? Eu posso criar uma variável, vou chamar de num igual a 1, certo? Ela não pode começar com 0, por quê? Porque se ela começar com 0, 0 vezes qualquer coisa vai dar sempre 0. Então, ela precisa começar com 1, por isso que ele deixou claro aqui, considerando 1 e o quociente 4. Ok. Então, eu preciso, na verdade, fazer o quê? 200 vezes isso daqui, ó. Num é igual a num vezes 4. Eu preciso fazer 200 vezes isso e no final do programa mostrar o resultado. Perfeito. Só que eu não vou copiar e colar 200 vezes isso aqui, eu vou utilizar o bloco for para resolver isso para a gente. Então, o que eu posso fazer? Eu digo para o Python da seguinte maneira: for passa por todos os números range de 0 até 200. Perfeito? O que isso vai fazer? Vai fazer com que eu crie um bloco de repetição, por isso que terminou aqui com 2 pontos, então eu tenho um corpo ali do bloco, e eu preciso corrigir a indentação colocando ele mais para dentro. Se nós executarmos agora, está ali o resultado. Esse aqui é o resultado da PG, certo? Do número 4, 200 vezes.